10 medicamentos perigosos que podem te matar. E muitos deles você usa no seu dia a dia. Você tem no seu banheiro, na sua gavetinha de remédios. Então, alguns deles podem ser extremamente perigosos. Mesmo aquele que você usa regularmente para dor, para insônia, quando você tem algum resfriado. Então, hoje, nós vamos falar sobre 10 medicamentos que podem ser letais se forem utilizados em excesso ou da forma incorreta. Pega papel e caneta e preste atenção que o nosso 10º medicamento hoje são os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles são extremamente perigosos. Eu vou te explicar por que agora. Primeiro, por que eles são perigosos? São vendidos sem receita. Então, qualquer pessoa pode chegar lá na farmácia, vai falar com o atendente da farmácia, falar: meu amigo, minha amiga, estou com uma dor nas costas, estou com uma dor na perna, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor de garganta. E aí o que a pessoa vai te dizer? Vai falar: ah, não se preocupa, toma aqui esse ibuprofeno, esse diclofenaco, essa nimesulida, esse cetorolaco. Só que esses medicamentos, por mais que não sejam vendidos sem receita, eles podem trazer grandes riscos e grandes problemas para a sua saúde. Então vamos lá, quais são os riscos que esses medicamentos impõem à sua saúde? Primeiro, úlceras gástricas. Por quê? Os anti-inflamatórios, eles inibem as enzimas COX-1 e COX-2, e isso faz com que você perca a proteção da sua mucosa gástrica. E isso torna o seu estômago muito predisposto a úlceras, a sangramento. Então, as mortes por uso de anti-inflamatórios não esteroidais muitas vezes são decorrentes de sangramento gastrointestinal. E esses medicamentos também podem prejudicar muito a saúde dos seus rins, levando à insuficiência renal pelo uso indiscriminado, excessivo de anti-inflamatórios. O uso prolongado desses medicamentos em doses altas também pode causar infarto, AVC, e combinar com outros medicamentos, como alguns antihipertensivos, medicamentos para pressão, também pode ser ainda mais perigoso. Então, pessoal, anti-inflamatório, vamos lá. Meloxicam, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno, cetorolaco, todos esses medicamentos não devem ser utilizados por mais de 3 a 5 dias, ok? Existem outras opções para você tratar dores. A cannabis medicinal, por exemplo, é uma opção muito interessante. Quem quiser saber mais sobre isso, recomendo que você entre no site cliquecannabis.com, que lá você vai ter acesso a médicos prescritores dessa medicação e que vão saber te apoiar da melhor forma, ok? 9º medicamento que devemos tomar cuidado, esse também é vendido sem receita, qualquer um vai lá na farmácia, esse é um medicamento muito prescrito pelos médicos, um dos medicamentos mais utilizados para tratar dor, para tratar febre, mas qual é o problema desse remédio? Ele é muito tóxico para o seu fígado. Então, esse medicamento, para vocês terem uma ideia, ele é uma das principais causas de falência hepática em todo o mundo. Então, uma das principais causas de necessidade de transplante hepático é o uso abusivo desse medicamento, que muitas vezes é utilizado de forma proposital por pessoas que querem, vocês me entenderam, né? Que é o paracetamol, né? Estou falando do paracetamol aqui, é que a dose tóxica dele é uma dose muito próxima da dose recomendada. Nosso 8º medicamento, e esse aqui é uma epidemia, né? Então, muitas pessoas usam esse remédio para dormir, para se acalmarem, e o grande problema desse remédio é que depois que a pessoa começa a utilizar, é difícil ela largar, porque ele gera uma grande dependência física, psicológica e química também. Eu estou falando agora dos benzodiazepínicos. Doutor João, quais são os benzodiazepínicos? O clonazepam é o mais famoso. Qual é o nome comercial do clonazepam? Rivotril. Também temos o lorazepam, o alprazolam, o diazepam. Então, todos esses medicamentos, os chamados benzodiazepínicos,
são muito perigosos, por isso que a tarja é preta, e você deve tomar muito cuidado com eles também. Sétimo medicamento são os antidepressivos, tanto os inibidores da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, duloxetina, venlafaxina, como também os antidepressivos tricíclicos, que hoje não são muito mais utilizados, eles acabam ficando em segundo plano. Sexto medicamento, esse aqui também é um perigo, que eu vejo muita criança usando, esse aqui também gera uma dependência tremenda nas pessoas, aquele pessoal que não consegue sair de casa sem o Nelsoro, porque senão o nariz fica entupido, não consegue respirar. Então, os descongestionantes nasais, como oximetazolina, fenilefrina, né, o Nelsoro e coisas do tipo, são muito populares para aliviar resfriados, mas o uso excessivo pode causar o chamado efeito rebote, quando o nariz fica mais congestionado do que ele estaria após o uso contínuo. E esse medicamento, utilizado no longo prazo, também aumenta a pressão arterial, também causa problema cardíaco, pode prejudicar a sua mucosa nasal. Quinto medicamento perigoso que pode matar, e eu, inclusive, perdi um amigo de faculdade por conta dessa classe de medicamentos, ok? Ele, que era médico também, estava formado, e, infelizmente, ele acabou caindo no vício do fentanil, que é um medicamento utilizado na anestesia, que são utilizados para alívio de dor intensa, mas são altamente viciantes e perigosos em casos de overdose, ok? Quarto medicamento, isso aqui não é muito mais utilizado, é a digoxina, que já foi muito usada no tratamento da insuficiência cardíaca e de arritmias, só que ela tem uma janela terapêutica muito estreita. Isso significa que a dose eficaz está muito próxima da dose tóxica. Então, se você tomar uma quantidade muito alta, isso pode gerar uma arritmia fatal e uma intoxicação por digitálicos, que é mais comum em pacientes idosos, podendo causar náusea, visão turva, arritmias, confusão, desmaios e morte. Terceiro medicamento que temos que tomar cuidado. E esse aqui o pessoal vai ficar assim, que isso, caraca, não é possível, doutor João. AS, a aspirina, o ácido acetil salicílico. É claro que ele é um medicamento seguro, se for utilizado da forma correta, mas ele pode ser perigoso em altas doses, especialmente em crianças. Pode causar a chamada síndrome de Reye, se escreve R-E-Y-E. Pode provocar sangramentos intensos, especialmente em pessoas com úlceras ou problemas gástricos. E essas hemorragias, esses sangramentos podem ser fatais a depender do tamanho deles, tá bom? Então a aspirina é um medicamento que temos que tomar cuidado também. Segundo medicamento que pode ser perigoso se usado errado são os antibióticos. Ciprofloxacina, amoxicilina, doxiciclina, porque embora sejam essenciais no tratamento de infecções bacterianas, o uso incorreto dos antibióticos pode causar resistência bacteriana. E o antibiótico não vai fazer nada com o vírus. Vai só matar as bactérias, inclusive as bactérias boas que moram no seu intestino. Então o uso do antibiótico ele tem que ser bastante, extremamente criterioso. Mas, infelizmente, nem sempre ele é. Então a gente vai ver que daqui a 30 anos não vai ter mais antibiótico. Não vai adiantar, porque as bactérias vão ficar resistentes. E aí vai acontecer com muito mais frequência o que hoje já acontece. Da gente pegar uma infecção de um paciente, fazer um antibiograma, ou seja, avaliar quais são os antibióticos que funcionam contra aquela bactéria e ela ser resistente a todos. Isso acontece hoje, 2024. E vai continuar acontecendo cada vez mais se o uso de antibióticos se mantiver indiscriminado, se mantiver sendo feito da forma errada, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com o antibiótico. E o nosso primeiro é a insulina. Então a insulina ela é essencial no tratamento do diabetes, mas se for uma dosagem errada, uma dosagem muito alta, pode levar a uma hipoglicemia grave, uma redução muito drástica dos níveis de açúcar, que pode levar à morte. Então, pacientes diabéticos que usam insulina precisam de um controle muito rigoroso da dose e tem que tomar muito cuidado na hora de tomar a injeçãozinha, porque uma queda tão drástica assim nos níveis de açúcar no sangue
pode levar à morte, ok? Tem um outro recado muito importante, principalmente para você que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que tem má circulação, que é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue dormir, que não consegue controlar o estresse. Olha só, se você tem esses problemas que eu te falei, talvez você não saiba, mas você pode tratá-los de forma natural. Existem estratégias que não exigem médicos, que não exigem exames, que não exigem remédios, que são comprovadamente capazes de tratar esses problemas. E essas estratégias, se forem bem utilizadas, elas inclusive podem fazer com que você não precise mais tomar remédios para essas doenças. Então, se você tem diabetes, se você tem pressão alta e fizer isso tudo direitinho, seguir exatamente as estratégias, você tem a oportunidade de não tomar mais os seus medicamentos. Já pensou como que seria bom você que é hipertenso parar de tomar a losartana? Você que é diabético tipo 2 parar de tomar a metformina? Pois é possível. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos são capazes de prevenir doenças. Quer saber quais doenças? Infarto, derrame, câncer. E também são capazes de tratar e reverter as principais moléstias da atualidade: diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, insônia e, mais uma vez, tudo natural, sem medicamentos, sem contraindicações, sem efeitos colaterais indesejados. Gostou? Quer ter a oportunidade de melhorar a sua vida, de ter mais saúde, de ter mais disposição? Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Clicando nesse link, você tem acesso a um super desconto. Então, em vez de pagar R$ 80, você vai pagar R$ 39,90, mais de 50% de desconto. E você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Estou assumindo o compromisso aqui, sem enrolação, sem burocracia, sem letrinha pequena, sem enganação. Então, estou assumindo o compromisso e, consequentemente, também estou assumindo o risco de ter que te reembolsar os R$ 39,90, de colocar a minha equipe para trabalhar à toa e, pior, além disso, também estou assumindo o risco de pagar uma multa que eu vou ter que pagar caso você solicite o reembolso. Então, pessoal, eu estou assumindo esse risco aqui hoje por você, porque eu sei que você, quando ler o livro, quando colocar em prática, você vai começar a observar grandes melhoras na sua vida e na sua saúde.